Patrícia, não entrou ao vivo no YouTube. Hum? Não, ainda não. Pronto, você já tá. Bom, boa noite a todos. É com grande satisfação que damos início ao evento de divulgação do Guia Orientador para a Criação de Indicadores de Desempenho em Órgãos Públicos. Este evento foi organizado pelos alunos da UC de Extensão 1, Andréa Matos, Everton Andrade, Marina Paiva e Patrícia Marta Cardoso, do terceiro termo do curso de Administração da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Universidade Federal de São Paulo, coordenado pelo professor Emerson Gomes dos Santos. O objetivo é compartilhar o conhecimento desenvolvido ao longo da pesquisa de mestrado em inovação tecnológica na Unifesp, de New e inovação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cujo trabalho acadêmico resultou no guia que será divulgado hoje. Este projeto de extensão tinha como foco principal desenvolver estratégias que culminassem na divulgação de um guia para a criação de indicadores de desempenho nos órgãos públicos. A ideia principal desse guia é fornecer uma ferramenta prática para gestores públicos que buscam eficiência, transparência e resultados em suas ações. A pesquisa, aplicada no 11º Grupamento de Bombeiros do Vale do Paraíba e Litoral Norte Paulista, refletiu a realidade e os desafios enfrentados pelos profissionais da administração pública, trazendo soluções concretas para a melhoria da gestão. O evento de hoje é uma oportunidade para discutirmos a importância dos indicadores de desempenho no setor público, em um contexto em que a transparência e a eficiência são cada vez mais exigidas pela sociedade. Este guia se apresenta como um recurso essencial para gestores e servidores públicos. O objetivo é torná-lo uma referência na criação e aplicação de indicadores de desempenho, contribuindo assim para uma gestão pública mais eficaz. Esperamos proporcionar um debate enriquecedor sobre os desafios e oportunidades na implementação de indicadores na gestão pública. Agradecemos de antemão a presença e desejamos que este evento seja proveitoso para todos os participantes. Agora, apresento os palestrantes que nos acompanharão nesta noite. Milton Kruger Stalin Jr., nosso palestrante principal, João Rafael Mininel Gonçalves, capitão do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com vasta experiência na área da tecnologia da informação, análise de dados e geoprocessamento. Desde 2019, atua na divisão de qualidade e inovação, na seção de inovação do Corpo de Bombeiros. Formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, possui um MBA executivo pelo INSPER e diversas especializações em planejamento e execução estratégica, administração de projetos e gestão por processos. Carlos Norberto dos Passos Júnior, também formado pela Academia de Polícia do Barro Branco. Carlos Norberto tem uma carreira dedicada à área operacional e administrativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Seu trabalho mais recente tem sido focado na tecnologia da informação, na análise de dados e geoprocessamento no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Douglas Delgado, diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Osasco. É doutorando em Antropologia Social pela USP. Com experiência em pesquisa acadêmica na área de Antropologia Urbana, atua desde 2018 com planejamento e gestão de políticas públicas. Agora que todos estão devidamente apresentados, é com grande satisfação que damos início às palestras desta noite. Cada um dos nossos convidados traz uma bagagem única e valiosa, refletindo diferentes perspectivas e experiências na gestão pública, tecnologia, inovação e planejamento estratégico. Começaremos ouvindo Newton Kruger Talen Jr., seguido pelo capitão João Rafael Minel Gonçalves, que nos apresentará alguns insights sobre tecnologia da informação e inovação no Corpo de Bombeiros. Em seguida, o Carlos Norberto dos Passos Júnior compartilhará sua experiência e abordagem no uso da tecnologia e análise de dados na Polícia Militar. E, para concluir, teremos a contribuição do Douglas Delgado, que trará uma visão aprofundada sobre planejamento estratégico e a gestão de políticas públicas. Então, vamos dar início à nossa primeira palestra. Newton, boa noite, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa noite, Marta. Boa noite a todos. Só me dê retorno, o som está chegando bem para vocês aí? Está tudo certinho? Tá. Marta, poucas vezes eu vi uma mestre de cerimônia que fala tão bem.
quanto você. Obrigada. Isso é muito bom, mas assim, para quem vai falar depois de você é uma dificuldade muito grande, né? Porque você nivelou assim bem alto. Então, para não frustrar a expectativa de todos, a gente vai baixar um pouco o nível aqui. E se puder só inverter, o Carlos, o Carlos, né, que é o nosso capitão Passos aqui, ele fala primeiro e o Rafael, nosso capitão Minério, fala depois, porque eles combinaram dessa forma, pode ser? Ah, fique à vontade. Então, tá bom. O trabalho, né, é interessante, eu vou dividir também com o professor Emerson, já estou marcando aqui pelo menos 7 minutos meus, com quem eu tive o prazer de ser orientando. Eu vou passar, assim, em 2 minutos, alguns pontos importantes para que sirva de insight para todos, né? A primeira questão, esse trabalho, no primeiro momento, era para nós traçarmos indicadores para o Corpo de Bombeiros. O professor Emerson falou, olha, quanto mais a gente conseguir abrir, ampliar, vai ficar melhor aproveitado. E aí, no segundo momento, então, a gente passou para indicadores para o setor público, tendo em vista as características específicas desse setor, né? É um setor que ele possui restrições legais, restrições orçamentárias, a influência política, a necessária troca de governo, né? Então, é um setor que ele é um pouco averso à mudança de cultura. Então, são características que nós precisamos considerar, não lutar contra elas. Essas características tornam esse trabalho não dificultoso, mas peculiar, né? A implantação de indicadores de desempenho no setor público. Então, o professor Emerson falou, olha, se a gente conseguir ampliar para o setor público, vai ficar melhor. E durante o meio do trabalho, se a gente conseguir ter um entregável, algo materializado a esse respeito, vai ficar melhor ainda, vai ficar mais proveitoso. Por isso, do guia. E o guia, nas condições digitais, com elementos de interação, interabilidade, né, ele se torna aderente, naturalmente, ao programa de mestrado, né, somente os indicadores já atenderiam o programa, mas um guia inovador, como ele buscou ser, atende aí às necessidades do programa da nossa universidade, da Universidade Federal do Estado de São Paulo, porque foi um curso de mestrado público, né, custeado pelo próprio setor público, a qual nós defendemos, então nós precisamos ter entregas, né, nós precisamos ter devolutivos. Acreditamos que conseguimos entregá-lo. O objetivo desse guia é justamente facilitar para o gestor público, que ele vem de uma formação multidisciplinar, pode ser advogado, administrador, engenheiro, ou pode ser como nós aqui, representantes do Corpo de Bombeiros, que embora cada um tenha feito a sua faculdade, sua pós-graduação, nós partimos também do curso superior, que é o Ciências Policiais e Administração de Segurança Pública. Então, para todos esses gestores, tanto de nível superior quanto nível técnico, o guia visa ofertar aí, balizar, né, esses gestores para o processo de criação dos indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, eles são importantes, né, porque eles permitem que o administrador, ele dê foco naquilo que ele quer medir e, principalmente, capturar o resultado. Mas, como sempre diz aí o nosso capitão Passos, esse resultado ele tem que ser importante para a tomada de decisão. Isso também o professor Emerson falou para mim desde o início do curso. Veja para que você vai utilizar esse resultado, né? E ele falava algo que outros também escreviam, né? Primeiro o objetivo, depois o indicador. Né? Veja qual que é o objetivo. Confesso a todos, né, que a gente já entra no curso já mais ou menos calculando aquilo que vai aprender, o que quer aprender, o que acha que é a verdade. E aí o curso realmente abre a cabeça da gente, né, como esse, primeiro objetivo, depois o indicador. Então, esse exemplo que eu citei, esse singelo exemplo, essa é uma das armadilhas que nós temos na elaboração de indicadores de desempenho. Muitas vezes são indicadores que não têm um foco definido, ou tem foco definido, porque o indicador, ele mede a evolução de um projeto, de um processo, de um produto, de pessoas, inclusive de uma política pública. Certamente o Douglas vai concordar comigo.
né? Então, ele tem que ser relevante para a sociedade. Outro erro na elaboração dos indicadores é ter indicadores que meçam processos apenas para medir, entre aspas, apenas para que eu cumpra a tabela. E esse processo ele não vai gerar decisões relevantes. Erros comuns também incluem um excesso muito grande de indicadores. A literatura fala que a gente deve controlar entre 7 indicadores por gestor. Então, a proposta, enfim, já finalizando, já procurando aqui passar, já encaminhando para passar a palavra para o professor Emerson, para o nosso bate-bola, foi sintetizar todo esse conhecimento, e naturalmente o guia eu considero como inovador também, porque tem um capítulo que se dedica à construção de indicador, naturalmente foi um indicador aqui com dados públicos do Corpo de Bombeiros, então ele mostra para o usuário, ele alerta o usuário de todas essas dificuldades, apresenta o conhecimento, a doutrina, né? O que é um indicador, os processos de elaboração, de validação, de construção do indicador, e depois ele constrói ali o indicador, né? Para realmente fixar aquele conhecimento. O guia foi validado, não só pelo professor Emerson, mas por dois especialistas que trabalham com indicadores, né? Passou pelo processo de validação, e eis aí o resultado da nossa pesquisa, né? Que nós esperamos, né, com muita humildade, né, mas contribuir de certa forma para esse setor tão importante e sempre presente na sociedade. Eu já passo a palavra para o professor Emerson, e mais uma vez eu agradeço por essa jornada de 2 anos, uma jornada incrível, né, pelo companheirismo, por tudo. Efetivamente, se não fosse ele, esse material não estaria aqui. Olá, boa noite a todos. Se tiverem problemas aí em me ouvir, podem avisar. Eu fico muito insatisfeito aí com esse evento, né? Desde do trabalho aí com o Newton, né? Nosso egresso aí da pós-graduação em inovação aqui da Unifesp. E ele já contou um pouco aí do trabalho que ele teve, né? Ele entrou com uma necessidade e saiu com um outro produto muito maior, eu imagino, do que ele também esperava. Então, a satisfação enorme aqui, né, da Unifesp de ter esse conteúdo, né, na forma, né, que está. Daqui a pouco eu vou colocar o link aí no chat também, na forma que ele fez, que tenha o nosso programa, né, do mestrado e agora doutorado, é inovação, e ele exige esse produto. Então, a gente teve um resultado aí no conteúdo, né, nesse guia, para ajudar aí na construção de indicadores, maior do que quando ele entrou, né, no projeto, maior pensando em todos os órgãos públicos, salvo, né, todas as diferenças entre os órgãos, né, isso a gente vai trabalhar agora, né, médio e longo prazo, mas a gente, como Unifesp aqui, né, como instituição, a gente fica muito feliz de ter o programa, e agora até reconhecido, né, tem um doutorado, para os interessados aí, talvez tenha algum aluno aí também assistindo, né, e aí, a partir desse conteúdo, né, na forma que ele fez, do guia, a gente vai disponibilizar, a gente espera o uso, né, então, a gente, como academia aqui, não quer guardar isso para a gente, inclusive os artigos, né, relacionados, um já foi aprovado, né, tem mais um em avaliação para a academia, mas para a parte prática mesmo, para o uso, eu imagino que os nossos colegas aí, né, colegas do Newton aí da corporação, o João e o Carlos, eles devem apresentar, né, um pouco desse passo, né, que está mais próximo aí do Newton, e na sequência a gente tem o Douglas também apresentando uma visão aí, né, mais do executivo ali da área de planejamento estratégico. E aí, com isso, a gente pensa nos próximos passos em levar cada vez mais, né, esse resultado aí para ser útil, né, para fora, né, para fora da academia. E aí, outro agradecimento que eu preciso fazer são dos alunos aqui de graduação com a gente, né, nomeando aí a André, o Everton, a Marta e a Patrícia, que organizaram o evento. Então, a gente tem aqui, além da pós-graduação, tem os alunos da graduação que organizaram, que fizeram, né, a gente está aqui, e isso também graças à nossa curricularização, né, colocar a extensão aí junto com a graduação. Então, eles estão num projeto de extensão que divulga esse guia, e provavelmente os próximos passos médio e longo prazo de uso do guia, apoiar, né, alguns órgãos que queiram melhorar
o planejamento deles, estratégico, o uso de indicadores, né, a criação, e também melhorar o próprio guia, né, que é dois caminhos aí, né. Então, eu agradeço e deixo aí a palavra para os especialistas aí, ou pelo menos quem vai trazer, né, o conteúdo prático aí, né. Então, eu passo a bola aí para o próximo, e no final, depois das duas apresentações, né, provavelmente vai ser uma apresentação da corporação, mas pode ser também três, no final a gente volta a falar aí, para refletir um pouco sobre as apresentações, tá? Agradeço. Boa noite a todos. Capitão Passos. Major, é nessa ordem mesmo? Prosseguimos? Maravilha. Senhores, então, mais uma vez, boa noite. Eu sou o Capitão Passos. Atualmente, eu sou o chefe da seção de geoestatística, né, do Departamento Operacional. Então, basicamente, a minha missão e a missão da nossa seção hoje é fazer a gestão dos dados que a instituição ela gera através dos sistemas, dos devidos processos, para culminar, né, em informação de tomada de decisão, né, nos mais diversos níveis. Então, nessa lógica, a gente vem numa caminhada, né, hoje usa a expressão jornada, que a gente vem lapidando, né, melhorando essa cadeia, né. E eu sei que a temática referente é sobre indicadores, né, mas quando eu comecei a lidar com dado, exatamente aqui no departamento operacional, a gente esbarrou numa grande dificuldade, né, que é a qualidade da informação, né, os dados disponíveis. Então, a gente tem muitas ideias, muitos insights referente a bons indicadores, mas na hora de fazer a mensuração ou tentar essa medida, a gente esbarra em grandes dificuldades, né. E aí a gente tem que retroceder um pouco e entender a caminhada desse dado, né, até ele gerar informação. Então, esse aprendizado, para mim, foi fundamental, porque, assim, a gente, quando começa a operar dado, a gente já tem a ânsia de entregar resultado, entregar indicadores, só que, muitas vezes, os nossos dados, ele não tem garantias, né, que aquela informação que está inserida naquele dado, ela está correta, ela não tem uma depuração. Então, a gente, basicamente, o aprendizado, a gente teve que voltar algumas casas, entender Perdão, só deixa eu fazer a gestão de tempo aqui, senhores, para não me perder. A gente teve que voltar alguns passos aí, para justamente construir uma base que seja possível fazer análise e, em cima dela, criar indicadores um pouco mais confiável, né? Então, o processo que a gente hoje denomina, que a gente vê no mercado aí, chamado de qualidade dos dados, data quality, é fundamental, tá, senhores? E esse processo de preparação do dado para ele ser o combustível, né, o ingrediente do indicador aí, para o indicador retratar uma informação, é fundamental a importância e a relevância dos senhores, entender esse fluxo. Então, a gente volta lá na coleta de dados, né? Sempre que eu vou considerar um indicador, a maneira que esse dado ele é registrado, ele é manual, ele é automatizado, ele, dentro de um sistema mesmo de informática, a gente tem que revisitá-lo e ver a sequência de ações, como ele é inserido. Então, esse processo de coleta, ele é fundamental para a gente entender os ruídos, né, os problemas que esse dado, a hora que a gente vai construir o indicador, como ele interfere, né, no meu parâmetro, se é significativo, não é significativo. Então, a gente entendendo a origem. Então, se um dado ele é coletado de maneira manual, eu tenho que me atentar, né, a fidelidade que aquele usuário ele cumpre aquela informação, aquele lançamento daquela informação, melhor dizendo, se é num sistema, quais as variáveis ambientais aí que interferem na qualidade daquele dado, a pessoa vai estar cansada. A gente tem um problema no bombeiro, que no fechamento de uma ocorrência, né, já no quartel, o bombeiro muitas vezes ele tem 5, 6, 10 ocorrências para inserir. Então, um fator de fadiga aí é fundamental. Muitas vezes ele não vai ter digamos assim, uma preocupação e aquele dado ele tem uma precisão maior. E, por final, vai refletir lá na minha entrega do meu indicador. Então, senhores, só para ficar claro que esse processo, por onde o dado ele trafega, né, para culminar no indicador,
é de fundamental importância da compreensão, né, dos senhores, para justamente entender melhor quais são as interferências, né, do que o indicador acaba revelando. Aí, passado esse processo da coleta, a gente entra na questão da preparação, que também é significativa. Hoje, em retratos, né, em artigos, a gente tem uma inferência aí que a preparação de dados ela consome mais de 80% do seu tempo numa questão de um pipeline, né, numa sequência para você chegar no indicador, numa análise de dados. Então, para a gente ver o quanta energia isso demanda, né? A gente compreender a fonte, adequá-la, né? Então, adequação, eu estou falando em normalização, em transformação, agregação de dados, tá? O mercado também tem uma outra expressão para isso, que define parte dessa preparação, que é o ETL, né? Que é a extração, a transformação e carga desse dado. Então, eu conhecendo melhor e vendo, gerando novas variáveis a partir desse processo de preparação de dados, eu consigo me aproximar de uma base de dados, de um dataset que seja interessante para análise, tá? E um ponto que eu acabei não citando, né, que via de regras, os bancos de dados, os sistemas de armazenamento de dados, ele tem um viés, ele tem um foco, ele é voltado para o sistema informatizado. Então, ele cumpre requisitos muito mais para aplicação do que para análise. Então, a gente transformar essa linguagem de um banco de aplicação para um banco de análise, um banco analítico, é um desafio importante, tá? Para justamente, quando eu criar métricas em cima desses dados, eles sejam um pouco mais acertadas, tá? Então, esse processo que eu até adiantei com o Major, que eu gostaria de focar, que na verdade, é um trabalho de, como o nome fala, preparação de alicerce, né? Então, quando eu pensar em indicador, até bons indicadores, eu imaginar todo o ciclo desse dado, da maneira que ele é coletado, se ele é um processo bem definido a coleta de dados ou não, é meio arbitrário. Então, todas essas nuances, ela vai interferir decisivamente no resultado dos meus indicadores, para torná-lo mais próximo da realidade, né? Porque quando a gente chega num número, chega num indicador, a gente busca a validação no mundo real e a gente não consegue materializar isso para convencer, né, engajar pessoas, isso é mais difícil. Então, a gente se atentando a todo esse ciclo do dado da coleta, preparação, o dado disponível para análise e, de fato, a criação de métricas em cima dele, se torna fundamental para um indicador ele se aproximar da realidade, né, do estado real das coisas. Então, isso dá mais credibilidade, né, para aquela informação e acaba, de uma maneira bem clara, engajando mais pessoas, né, voltando a visão a cada vez mais dar credibilidade a isso, aos dados, à informação que é gerada a partir desses dados, e com isso eu consigo alimentar um ciclo, né, e reforçar meus indicadores. Aí o indicador, ele consegue, com esse combustível mais tratado, mais limpo, ele refletir melhor e, o que eu falei, causar um engajamento maior, e seja o cenário que for, empresarial, público, tá? Então, isso é um ponto importante que eu gostaria de frisar, que, assim, foi a grande barreira que a gente se deparou aqui. A gente só, de uma maneira bem indireta, né, a gente teve acesso a ferramentas de visualização, que hoje está muito em moda, né, Power BI, Tableau, mas a gente parou e pensou, mas qual o dado que eu vou colocar aqui? Não, primeiro eu tenho que aprender a estruturar melhor meu dado para essa análise acontecer, tá? Então, senhores, não me estendendo para o meu colega continuar aí, era basicamente essa mensagem que eu gostaria de reforçar aqui, que foi um grande desafio e aprendizado. E eu acho que talvez o maior legado que, nesse tempo que eu tenho mexendo com dado, ele fez a gente evoluir, né? É justamente entender o ciclo do dado até ele virar, de fato, um elemento, uma variável do meu indicador. Bom, eu vou dar sequência. Muito obrigado aí, Passos, pela explicação brilhante a respeito do trabalho que vocês desenvolvem aí na seção de geoestatística. Boa noite a todos, eu sou o Capitão Mininel.
trabalho aqui na divisão de qualidade e inovação, agora sob comando do Major Krieger. É uma satisfação enorme estar aqui e poder explicar um pouquinho do que é a rotina nossa, de como a gente usa, a gente consome toda essa produção de inteligência aí sobre os dados que o pessoal do departamento operacional nosso aqui do Corpo de Bombeiros disponibiliza. A missão nossa, que é a função nossa principal na divisão de qualidade e inovação, com base na estrutura que a gente tem, em que se relaciona aí aos processos e aos projetos estratégicos do Corpo de Bombeiros, uma das principais funções é a de medir indicadores que sejam estratégicos e assessorar o comando nosso nas políticas, nas decisões, para melhorar, para desenvolver cada vez mais a prestação de serviços para a sociedade. E aí eu vou aproveitar e vou projetar uma apresentação aqui rapidinha, para ficar um pouquinho, para ilustrar um pouquinho melhor a principal ferramenta que a gente tem nessa concretização dessas decisões, dessas políticas, que é o plano plurianual, com programas e produtos específicos que são do Corpo de Bombeiros. Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Sim, está excelente. Está na tela aqui. Legal. Bom, nós estruturamos o plano plurianual daqui do Corpo de Bombeiros com base nos principais serviços que a gente presta à sociedade, que são a resposta emergencial às ocorrências, a coordenação do Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, que está previsto lá na Lei 1257, lá na lei estadual, a prevenção de afogamentos e proteção de banhistas, a segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, as atividades de educação pública e o resgate a acidentados. Esses são os principais serviços que a gente presta à sociedade no escopo nosso aí de atendimento nesse contexto. E aí a gente desenvolveu o plano plurianual, os programas que são afetos ao Corpo de Bombeiros, na sequência, enfim, que a própria Secretaria de Fazenda e Planejamento estabeleceu, e definiu como principal objetivo estratégico nessa área de segurança pública o fortalecimento e a integração da segurança pública para uma sociedade protegida e uma menor incidência de crimes. E aí, no plano plurianual, nós temos dois produtos. O 1811, que descreve aí a resposta às emergências e a gestão de riscos com eficiência, e a integração de segurança pública. E aí a gente tem os produtos de pronta resposta às emergências, a prevenção de afogamentos e proteção de banhistas, a coordenação do Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, a educação pública do Corpo de Bombeiros e a segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco. E para cada um desses produtos, nós temos indicadores correspondentes com foco aí na publicidade, na transparência dos serviços que o bombeiro presta para a sociedade, e mais do que isso, em como os recursos que são investidos no Corpo de Bombeiros se concretizam nessa prestação de serviços, nessa oferta de serviços à sociedade. Então, o foco, quando a gente fala do plano plurianual aqui para nós, é o de mostrar, de monitorar e dar publicidade para a maneira como os investimentos, os recursos, eles vêm sendo incorporados ao Corpo de Bombeiros e como isso se reverte em uma melhoria de serviços para a sociedade. E temos também o programa 1820, que trata da integração da segurança pública com a aquisição de equipamentos, a renovação de frota e a expansão territorial do Corpo de Bombeiros com novas instalações nos municípios aqui do estado de São Paulo.
Nós temos a descrição de cada um dos indicadores. A pronta resposta tem o foco na disponibilidade das equipes operacionais de serviços, tanto para combate a incêndio quanto para salvamento e resgate. A gente mede também a quantidade dos atendimentos realizados nessas duas áreas, no incêndio e no salvamento e resgate. O indicador de prevenção de afogamento e proteção de banhistas, a gente mede a quantidade de óbitos por afogamento em áreas atendidas pelo Corpo de Bombeiros, e também a contratação, a disponibilidade de vagas para guarda-vidas por tempo determinado. Quando a gente fala da coordenação do Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, a gente trata da quantidade de municípios no estado que tem o programa de bombeiro comunitário implantado. Educação pública, a gente mede a taxa de usuários que são cadastrados nas nossas plataformas e a quantidade de projetos de educação pública, prevendo a difusão de conteúdo nessa área, que são implementados, que são desenvolvidos e concluídos. E quando a gente fala de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, a quantidade de certificados de licença que são emitidos. E aí, falando do programa 1820, a gente tem a renovação de frota, aquisição de equipamentos e a implantação de novas unidades. E aí, para fechar, né, já a minha parte também, eu gostaria só de descrever quais foram as premissas e qual foi a lógica que a gente usou para propor esses programas, esses produtos, e descrever e desenvolver os indicadores. Então, quando a gente tratou do desenvolvimento do plano plurianual, a primeira premissa foi a de direcionar o investimento para os recursos operacionais no atendimento ao cidadão, baseando essa previsão, esse planejamento, na perspectiva da demanda que a gente atende operacionalmente. Então, com o foco no atendimento de ocorrências e numa melhoria da nossa capacidade, no desenvolvimento da nossa capacidade. A segunda premissa diz respeito à redução do impacto em custeio. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um indicador que mede a renovação de frota, como o programa 1820 traz, viaturas novas tendem a impor uma redução no custeio, por exemplo, por uma menor manutenção. A gente gasta menos com custeio, porque essa viatura ela vai, consequentemente, impor uma manutenção menor. E aí também a modernização de veículos e equipamentos, a gente focar na ocupação territorial daqui do Estado, para que a gente possa desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de coordenação do Sistema Estadual de Atendimento a Emergências, e também uma premissa muito importante, que é a de basear esses indicadores em dados que sejam públicos e estruturados, por uma questão de transparência, e como o Passos brilhantemente explicou aí na fala dele, para que esses dados eles possam ter um nível de confiabilidade, um nível de preparação, um nível de estruturado, para que a gente possa realmente basear e assessorar a tomada de decisões de uma maneira efetiva e adequada ao comando, e que isso se desdobre em resultados que sejam concretos na melhoria do serviço para a sociedade. Da minha parte é isso aí. Também tentei me policiar aqui com o tempo para não exceder muito, mas era isso que eu tinha para trazer aí para os senhores. Muito obrigado. Eu agradeço a primeira parte. Não imaginava que ia ter alguns temas interessantes aqui, inclusive sobre o ciclo de dados, né? Vou aproveitar essa apresentação depois aí vai ficar gravada para minha disciplina, né? De análise de dados, aproveitar para os alunos assistirem. Aí eu passo a palavra para o Douglas.
Boa noite, me escutam bem? Sim, tá tudo bem. Legal. Meu nome é Douglas, sou diretor de planejamento estratégico na Secretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Osasco. Para mim é uma honra esse convite, estar participando aqui com vocês. Estou verificando aqui que a minha apresentação ela está tendo algum problema aí, que ela não está entrando no modo da apresentação. Não tava a tela cheia, né? Eu posso compartilhar, Douglas, se quiser? Vou tentar só mais uma vez aqui. Tela cheia. Aí agora foi, né? Perfeito. Então, sou sociólogo de formação, né? Sou graduado e mestre em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e atualmente estou fazendo doutorado em Antropologia Social na USP. Quero falar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui com indicadores de monitoramento que a gente realiza aqui na Prefeitura de Osasco, mais precisamente, né, falando do nosso trabalho aqui na Secretaria de Planejamento. Então, assim, né, é legal a forma como vocês organizaram o evento, porque a gente conseguiu ter uma visão muito bacana assim da atividade fim, né, da política pública. E aí agora eu vou para a atividade meio, né, que está, enfim, né, não está diretamente trabalhando, né, com a entrega dos serviços, né, dos bens, mas está trabalhando também com a gestão. Então, gente, eu sei que aqui, né, vocês estão, enfim, né, o pessoal que está participando aqui com a gente está todo mundo bem ligado, né, no que é esse nosso tema aqui, né, dos indicadores, mas gostaria de trazer um pouquinho aqui na minha apresentação algumas questões para estar todo mundo na mesma página, né. A primeira é uma definição muito básica do que são os indicadores, né, que são uma medida, né, é uma medida que a gente faz daquilo que a gente pode observar, daquilo que é observável. E os indicadores, eles permitem a gente medir qual que é a evolução, né, disso que a gente está observando, para que caminho que esse fenômeno que a gente está observando está seguindo. Então, assim, né, a gente pode trabalhar com esse termo de indicadores, né, tanto para, né, enfim, temas profissionais complexos, né, como a gente está trabalhando aqui, mas também para coisas do dia a dia, né? Então, né, a gente está num momento de muita estiagem, né, falta de chuva, muita gente está comentando aqui que o tempo está muito seco. E a gente poderia, por exemplo, né, fazer um indicador quantitativo, né, contagem do número de dias de chuva em Osasco neste mês. Então a gente vai lá, observa que choveu hoje, não choveu, vai anotando e essa é uma forma da gente medir, né, entender quanto que está chovendo ou não. Né? Isso é um indicador, um exemplo. Ou um indicador qualitativo. Né? Então, a gente viveu recentemente naquele contexto da pandemia, muita gente estava preocupado, principalmente com a segurança pública, estar na rua, sensação de insegurança. Então, né, um outro exemplo, né? Se você, né, tem lá seus amigos que frequentam o centro da cidade de São Paulo, né, e você eventualmente ouviu muitas pessoas relatando que estava muito perigoso, tendo muito assalto, não estava se sentindo seguro. Naquele momento, e hoje, você já escuta as pessoas falando que existe, né, uma segurança melhor, está se sentindo mais tranquilo em passear lá de dia, à noite, final de semana. Isso também acaba, né, configurando um tipo de indicador também, né? É um indicador qualitativo. Então o indicador ele mede algo que a gente observa e ele nos dá uma direção para onde que esse fenômeno ele está indo. Mas aí pensando aqui no nosso contexto da gestão pública, a gente está pensando nos indicadores como uma forma de entender, né,
qual que é o possível efeito que a omissão ou ação do Estado interfere em algum problema, né? Em algum problema público, né? Então, o desemprego, a fome, as pessoas morrendo com algum tipo de doença, né? Então, os indicadores eles permitem dar essa direção operacional para que o Estado, por meio, né, da gestão pública, por meio de políticas públicas, possa tomar suas decisões, né? Procurar tomar as melhores decisões, entender se está tendo um avanço, se está tendo uma evolução ou não. E aí, quando a gente fala, né, dessas políticas públicas, de políticas públicas, existe um conceito clássico, né, amplamente divulgado aí na literatura, que é sobre o ciclo de políticas públicas, né? Nós pensamos as políticas públicas como um ciclo, né? A gente identifica um problema, né? Por exemplo, necessidade de ter escolas. Muitas crianças têm acesso à escola, né? Então, isso entra na agenda. As pessoas começam a discutir isso na mídia, políticos, né? Isso toma espaço de debate, isso se torna algo muito relevante, né, para a sociedade. E aí a gente pensa no quê? Quais são as alternativas? A alternativa é construir mais escolas? Construir mais escolas. Construir escolas nos bairros? Sim. Então, isso aí são uma série de elementos para tomada de decisão que vai levar a gente ter uma política pública, né? Implementar ela, enfim, monitorar ela, ver os resultados dela, até que ela precise ou não continuar existindo, né? Então, esse aí é um exemplo. E quando a gente fala em ciclo de políticas públicas, a gente está pensando num ciclo que ele tem uma dependência a indicadores, né? Existem vários indicadores que compõem, né, esse ciclo, que podem melhorar a nossa forma de formular uma política pública, de avaliar essa política pública, de monitorar ela, né? Então aí, né, eu trouxe também, né, a literatura trabalha aí com esses conceitos, né, indicadores de insumo, que são os recursos que a gente tem para poder implementar a política pública, os indicadores de atividades, que são os esforços que a gente tem que realizar, os indicadores de produto, que é aquilo que a gente está entregando de bens e serviços criados, que são esses indicadores de produto, eles são extremamente relevantes nas políticas públicas, porque por meio deles que é um dos elementos que a gente usa para prestar contas, né, daquilo que nós estamos fazendo. Mas hoje eu não vou me aprofundar neles, né? Vou falar mais desses indicadores de resultado e de impacto, né, que eles medem os resultados daquele programa que a gente está, né, implementando, o impacto, né, qual que é o efeito para a sociedade, né, que essa política, que essa ação está dando de retorno, né? Então, aqui só um breve, né, um quadro, um breve exemplo, são insumos, né? Tipo, quantos médicos já tem no município? Qual que é o orçamento que a gente tem, né, no caso, para um programa de saúde? São os recursos que a gente já tem. Aí, os processos, né? Então, recursos financeiros liberados no mês, né? São os esforços que a gente tem que ter para poder, enfim, né, levar à frente o objetivo do nosso programa, né? Eventualmente fazer concursos públicos, né, para contratar mais médicos, enfim, os produtos, né, que é aquilo que a gente efetivamente entrega, né? Então, médicos contratados, campanhas realizadas, postos de saúde construídos, né? Ambulâncias foram compradas, por exemplo. E aí o resultado, o impacto, que é o que eu gostaria de focar mais aqui, né? Então aqui, né, pensando, né, num programa de saúde que está tratando de problemas de maior complexidade, né? Então, o resultado dele é diminuição da taxa de morbidade por doenças de DST, né, que hoje são as IST, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, a gente realizando campanhas, tendo médico disponível, tendo remédios, isso tudo pode levar a ter esse resultado, né, que é a diminuição dessas morbidades. E o impacto, né, o efeito disso, que é um aumento de expectativa de vida na população, né? Então, só trazendo aqui para ilustrar. E aí agora olhando para uma dimensão mais concreta, né? O nosso amigo aí falou anteriormente, né, o João Rafael, ele apresentou, né, sobre como que
né, o trabalho deles envolve o planejamento, né, o PPA. No Brasil, né, para quem não sabe, tanto os governos municipais, estaduais e o governo federal precisam organizar um ciclo de planejamento, né, que é um ciclo de 4 anos, que são os planos plurianuais, e eles servem para orientar quais são os objetivos, né, da gestão e como que vai ser utilizado o orçamento público. Né? Então, aqui em Osasco, hoje, a gente está nesse ciclo, né, 2022, 2025, se encerra ano que vem, né, instituído por meio dessa lei. Se vocês procurarem, inclusive, né, na internet, a lei e tudo mais, dá para encontrar todo o material que tem em anexo a ele, né? Indicadores, programas, diagnóstico, participação social. E falando em participação social, uma inovação que a gente trouxe no ciclo atual que a gente está procurar implementar uma linguagem simples que comunique melhor a população. E quando a gente fala em plano plurianual, PPA, a população assim, majoritariamente não sabe do que se está falando. Então a gente utilizou algumas estratégias para melhorar a participação social, para nos aproximarmos mais da população e não ficar naquele modelo mais tradicional, né? Então a gente chamou esse nosso plano dessa gestão, né, desse ciclo, de Osasco para a gente. Então ele foi elaborado, né, com uma ampla participação social, interlocução entre servidores, técnicos, um amplo diagnóstico com levantamento de dados, indicadores, estudos, né, de projeção econômica, para poder produzir os objetivos, os programas, né, os indicadores de monitoramento do nosso PPA. Né? Enfim, né, então, esse ciclo é ele que resulta em ter o que vai, né, passando já mais rapidamente, as nossas políticas públicas e os nossos programas de governo hoje, né? Então, é um planejamento que ele funciona ao longo desses 4 anos, só que a cada ano, né, ele é repassado por 2 leis, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai verificar, né, vai estabelecer quais são as regras para que a gente possa, né, executar o nosso orçamento e tudo mais sem ferir nenhuma lei, né? Enfim, né? Estando dentro das regras fiscais na ordem do dia. E a LOA, né, que é a Lei Orçamentária Anual, que vai aí sim definir exatamente quanto de recursos que a gente vai ter para cada política pública, para cada programa. Então, eu acho que meu tempo já está se esgotando, né, Emerson? Mas vou tentar não me alongar muito aqui. Então, dentro né, dessa matriz, né, dessa organização, desse planejamento, nós temos aí os nossos eixos estratégicos, né, que são setores, né, saúde, educação, segurança, mobilidade. Esses eixos eles são compostos por objetivos estratégicos, né, e esses objetivos estratégicos eles estão ligados aos programas de governo, né, e são desses programas de governo que, né, atualmente, né, hoje a gente tem um foco maior para pensar, né, nesse monitoramento de indicadores de resultado, de impacto. Os indicadores eles estão aí, né, conforme eu mostrei, né, nos slides anteriores, a gente tem inúmeros tipos de indicadores e eles perpassam pela gestão pública de inúmeras maneiras. Mas quando a gente está falando do resultado, do impacto da política pública, a gente está olhando mais diretamente para esses programas de governo, para essas iniciativas, né? Isso eu digo assim, né? Pela maneira como nós aqui numa gestão, né, de atividade de meio de uma secretaria de planejamento fazemos o monitoramento, né? Então aqui eu vou trazer alguns exemplos de alguns indicadores que a gente monitora, né? Vou tentar explicar para vocês a estrutura desse quadro aqui, né? Então aqui a gente vai falar do indicador que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é um indicador assim que é utilizado no Brasil para medir se a gente está tendo uma melhora ou uma piora da qualidade da nossa educação. Né? E como que é composto esse índice? Ele vai analisar a relação entre a taxa de aprovação dos alunos com a frequência escolar. Né? Então ele compõe esse índice. E aqui na nossa primeira linha do quadro, né, que está tudo em amarelo, ele é um índice que está dentro de um programa chamado Escola para Todos, né, que tem como objetivo ampliar o acesso e a permanência
na rede municipal básica de ensino, garantindo o direito fundamental à educação. Né? E aí, na linha de baixo, a gente já tem as informações do indicador, né, que é esse IDEB, o IDEB ele tem dos anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, aqui a gente está olhando para os anos iniciais da rede municipal, que é a nossa competência, é aquilo que a gente faz a gestão na Prefeitura de Osasco. Né? A gente não olha para outras redes. Então, tem a unidade de medida, né, que é o índice, e aí nós temos o índice recente e futuro. O índice recente, ele é aquele índice mais recente que a gente tinha em mãos para ter como uma referência. Então, naquele contexto lá, que foi 2020, 2021, nosso índice recente era 6,3. E o índice futuro, que a próprio governo federal, né, por meio do Ministério da Educação, do INEP, eles projetam os índices que, né, são as metas que os governos municipais, estaduais, enfim, precisam alcançar. O nosso índice futuro, 7,2. Né? Então, na linha abaixo, a gente tem as metas para cada um dos anos. Né? Então, ano 1 corresponde a 2022, 2,23, 3,24 e ano 4, 2025. Então, o que acontece aqui? Né? A gente tem essas metas, né, para cada um dos exercícios dos anos e a gente tem a execução. O IDEB, qual que é a questão? Ele é um indicador que é divulgado a cada 2 anos. Então, vocês vão verificar o que aí? Que a meta do ano 2 e do ano 3, ela se repete. Né? Inclusive, a gente teve aí, nessa última semana, a divulgação do IDEB. Então, o ano 1, que é 2022, é referente ao nosso resultado de 2021. Então, a nossa meta era 6,6. Nós tivemos como resultado o quê? 5,9. Qual que foi o problema aí? Em 2019, né, que foi o ano anterior da publicação do IDEB, Osasco estava com 6,3. E Osasco retrocedeu para 5,9. Mas aí, o que explica isso? É o fenômeno da pandemia. Não só Osasco, mas foi um problema no Brasil inteiro. Né? Os municípios, de uma forma geral, tiveram uma piora na qualidade do ensino por conta da pandemia. Então, não só no caso desse programa, mas para diversos outros, que a gente tinha como referência um mundo que era anterior à pandemia, né? Que a gente produziu em 2021, né, esse documento. Então, ali, 2020 era mais a nossa referência, 2019. Mesmo ali, estando no primeiro semestre da pandemia, em 2021, não sei se todos aqui se lembram, mas a gente estava no escuro. A gente não sabia muito bem para onde que as coisas iam. Então, a gente teve uma dificuldade muito grande em planejar. Né? E o que acontece? Né? Na hora da gente ser avaliado, fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, isso tem um problema. Porque quanto mais a gente se distancia da meta, sendo para baixo, sendo para cima, pior é a nossa avaliação. Nossa, mas Douglas, vocês tiveram uma nota do IDEB melhor do que estava na meta. Sim, mas pelo fato dela se distanciar da meta, ele faz né, o cálculo deles é uma média. Ele não vai olhar para a qualidade da informação, ele vai olhar para essa distância de médias. Ele vai entender o quê? Que a gente planejou pior, foi um planejamento que não foi tão preciso. Né? Então é isso, né? A gente tem essas metas que são metas que estão muito mais calcadas no mundo anterior à pandemia, mas fizemos esse planejamento num meio de campo ali da pandemia, né? Já no início de pandemia, já uma coisa assim mais complicada. E aí, enfim, né? E aí a gente tem esse problema no nosso monitoramento desse ciclo, né? Como eu cheguei a conversar, inclusive, com o Emerson recentemente, a gente está aí com um desafio com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fazer uma revisão dessas notas. Mas aí é muito burocrático, é muito difícil, a gente já está quase terminando e até agora a gente não conseguiu, de fato, que eles levassem isso a sério. E aí a gente pode depois debater melhor, mas aí eu vou passar rapidinho, tá? Peço desculpas aí por estar me alongando. Então, assim, os quadros aqui, vocês entenderam, né? Eles têm toda a mesma estrutura. Esse daqui, ele é sobre o quê? Distribuição de kits de alimentos, né? Que é um indicador que a gente tem na área de segurança alimentar e nutricional, que são alimentos que são distribuídos pelo banco de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, né? Então, olha que legal, a gente tem aí metas, né, de distribuição de kits, por exemplo, no ano 1,
São 133.762 kits. A gente não bateu a meta, a gente chegou muito perto. A gente fez, ó lá, 133 mil kits, foi o que foi declarado que foi entregue. Tá? No ano 2, que a meta era 144.052, olha que bacana, a gente superou a meta, 163 mil. Só que daí, né, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, qual que é o problema? A gente está superando a meta, mas desviando dela, desviando para cima. Então, na hora que o Tribunal de Contas vai fazer uma avaliação dos indicadores nossos, isso daí vai fazer com que a gente não tenha a melhor nota. Entendeu? Por quê? Porque eles fazem uma coisa que é totalmente matemática. Eles não vão estar olhando para a qualidade daquilo. Eles vão estar deduzindo que está fora da meta, mesmo superando, significa que foi planejado imprecisamente. Né? E aí é um grande problema, né? Porque volta e meia vem algum recurso novo do governo federal, é criado um PAC, enfim, são inúmeras coisas que não está também, né, no nosso radar quando a gente elabora um plano desse, né? Pensando que a gente elaborou lá em 2021. Outro problema também que eu queria falar sobre isso aqui é o quê? A gente tem dificuldades de ter bons indicadores para tudo. Aquele bom indicador que é o indicador SMART, aquele indicador que ele mede, que ele mostra o resultado. Então aqui a gente sabe que a gente está distribuindo kits, a gente está conseguindo atender amplamente a nossa população em situação de vulnerabilidade, né? Em Osasco a gente tem aí mais de 200 mil pessoas inscritas no CadÚnico, né? Só que assim, ainda é muito difícil a gente conseguir verificar o resultado disso. No Brasil, hoje, a gente tem uma escala chamada EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. A gente tem feito alguns estudos para desenvolver ela aqui em Osasco, mas é difícil a gente ter o quê? Cumprir aquela regra dos indicadores SMART. Que é o quê? A gente precisa conseguir monitorar isso ano a ano. Nós, Prefeitura de Osasco, a gente não consegue fazer uma escala EBIA para saber a insegurança alimentar da nossa população ano a ano. Porque é caro, custa recurso fazer isso. A gente não tem uma equipe técnica própria para fazer isso. A gente tem que contratar alguém que faça. Enfim, né? Eu estou me alongando muito, peço desculpas aí, já vou terminar. Taxa de homicídios. Outro indicador muito bom, muito legal, né? Que a gente pega os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então a gente faz uma taxa para 100 mil habitantes, né, que é um indicador clássico para olhar a violência. Né? Então, as nossas metas, né? A gente tinha um índice em 2020 que era de 8,2 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então a gente pensou as metas a partir desse valor. Né? Então a gente quer um índice futuro. O que é um índice futuro? Índice futuro é toda a meta que a gente quer chegar em 2025. Então as metas a gente montou, né? 7,8 2022, 7,4 2023, 6,9 2024, no ano que a gente está agora, né? E em 2025, 6,5. Né? Então a gente projetou essas metas. O que ocorreu? Em 2022, o número já foi muito inferior àquilo que a gente estava, né, tendo como meta. Então, assim, ou seja, teve uma grande melhora, caiu muito os homicídios. O ano 2 levantou um pouquinho, mas ainda foi abaixo da meta. Né? Então é isso, são resultados bons, mas que se desviam da meta. Né? Internações por causas sensíveis à atenção básica. Esse é um indicador muito legal, porque na saúde a gente tem o quê? Uma regra que é a atenção básica, ela é o foco da saúde. A gente precisa ter uma população que frequente os postos de saúde, as UBSs, porque a saúde preventiva é ela que vai fazer com que as pessoas fiquem menos doentes, consigam se prevenir melhor das principais problemas da saúde pública. Né? O que mais mata? Hipertensão, diabetes, aí tem o problema da mortalidade infantil, né? Então lá tem o pediatra, lá tem a ginecologista que vai acompanhar o pré-natal das mulheres, né, das famílias. Então, assim, ginecologista, pediatra e clínico geral, eles resolvem esses problemas. Mas muita gente acaba não acessando. Então tem o problema do acesso e tem o problema da pessoa também que ela não sabe como que ela acessa, como que faz. E isso leva o quê? Que alguns problemas que ela poderia resolver preventivamente, ela não resolve e acaba tendo essa internação por causa sensível à atenção básica. Então é um indicador muito legal para a gente saber
a efetividade da atenção básica no município, né? Então, aqui a gente teve resultados que não foi dentro do esperado. A gente queria ter um resultado melhor, infelizmente a gente não teve, inclusive 2022 foi pior, mas 2022 retomando, né? Tivemos o problema do Covid, então muita gente que tinha problemas assim, né, que poderiam ser prevenidos, e tiveram uma piora por conta da Covid e tudo mais. Cobertura da atenção básica, que é aquela cobertura que é da estratégia da segurança, estratégia da saúde da família, dos postos de saúde chegar na população, é outro indicador também para a gente saber como que a nossa atenção básica ela está chegando à população, né? Então, aqui também temos alguns valores, né, que nós executamos aí nos últimos 2 anos e ainda não estão batendo a meta daquilo que é esperado, mas são resultados ainda satisfatórios, né? Mas ainda a gente está tendo muita dificuldade de chegar naquele índice futuro que a gente gostaria, que é de 0,75. A gente está muito distante disso ainda. Saúde pública aqui em Osasco é um grande desafio. A gente tem uma fronteira aqui com vários municípios que usam da nossa estrutura de saúde pública, né? Então, é uma gestão que ela é municipal, mas ela é estadual, mas, enfim, né? São inúmeros problemas de gestão aqui. Mortalidade infantil é estava comentando, é outro indicador também super importante para a gente avaliar a saúde pública, e a gente está, né, tendo resultados que são próximos da meta, mas conseguimos, enfim, né, ter bons resultados, né, resultados que demonstraram que a gente conseguiu ir além daquilo que a gente estava esperando. Esse aqui eu já falei, repetir. Então é isso, gente. Desculpa aí me alongar tanto e agradeço mais uma vez aí por poder estar participando aqui com vocês hoje. Obrigado a todos que falaram, né, pelas apresentações, né? Eu gostei muito da parte que todos falaram, do Carlos, do Newton, né, do João e do Douglas, todos se complementaram. Eu queria fazer também uma pergunta, né, porque o Carlos falou da importância dos dados, né, da fidelidade, o Newton falou que o objetivo sempre é tomar decisão, né, ajudar, né, o João também falou da infraestrutura também, né, da melhoria, né, o Rafael, né, que é o João Rafael, e também eu queria saber também, o Douglas falou também da complexidade de trabalhar com a prefeitura. Eu queria saber, principalmente, além dessas peculiaridades que cada um deu ênfase, qual foi a importância da ferramenta para vocês engajar as pessoas participantes, né? Porque eu até também trabalho com indicadores também, e eu gostaria de saber qual é a dificuldade que o Douglas encontrou quando fala de demonstrar, engajar as pessoas dentro da área sobre os indicadores e também do Corpo de Bombeiros, porque, como ele falou, tem que ter uma infraestrutura, o Carlos também disse sobre, tem a questão manual e a parte automatizada, então, como fazer alguém exemplar? Não, eu fico pensando, né? O bombeiro vai lá, nossa, eu tenho que registrar isso daqui, isso é importante. Então, como faz para esse desafio, né, de demonstrar a importância, engajar os outros colegas de trabalho, de cada um, né, se puder. Acho que a gente pode seguir, talvez, na ordem com essa pergunta, né? Pode É, seguir o Newton, o Carlos, o João e o Douglas, aí a gente segue depois com outra rodada. é isso. Eu vou falar rápido, porque eu acho que o que mais vai enriquecer é a parte
do Carlos, do João e do Douglas, tá? Mas tudo que você falou, que eles citaram, a teoria comprova e nós mostramos na nossa dissertação. E acho que essa é a questão mais interessante. É fantástico, né? Depois de ter pesquisado esse assunto por 2 anos, no meeting, né? No encontro, numa mesa redonda como essa, a gente vê a comprovação, né? Mas assim, há uma grande resistência, é natural, não só do setor público, de qualquer força de trabalho, mas assim, eu quero muito que os três comentem, né, até para eu ouvir e aprender, mas a teoria fala bastante de você ter indicadores significativos, aqueles que realmente mostrem, né, reflitam aquilo que você está fazendo, gera engajamento você ter governança sobre os indicadores. Nada tão ruim, aliás, essa frase é de um artigo, né? Nada tão ruim quanto trabalhar com indicadores, do que um gerente trabalhar com indicadores, sobre o qual ele não tem governança nenhuma, e ser responsabilizado por eles, né? Gera engajamento, você divulgar os resultados dos indicadores. Aliás, numa instituição militar gera um pouco mais do que engajamento, mas gera bastante engajamento você divulgar os resultados, né, porque você está divulgando os resultados e as responsabilidades. Essa é a minha contribuição das pesquisas que eu realizei, mas eu gostaria muito de ouvir os 3 outros palestrantes também. Obrigado. Eu vou seguir a ordem, né, que foi as apresentações. Então, Everton, o que eu vejo? É um pouco clichê isso, mas é tentar se pôr na perspectiva de quem está recebendo a construção daquele indicador, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma tabela fria, sabe, um gráfico, e a pessoa, como ela não está culturada, né, na questão de dados, ela trata isso como uma mera burocracia, uma mera formalidade, ela não dá a devida relevância para esse tipo, para aquele valor, né, de um dado que tem ali, uma informação, melhor dizendo, então ela não consegue enxergar. Então a gente, dentro da instituição, a gente tem diversos públicos. Eu acho que quando a gente constrói ou faz o acompanhamento de um indicador, eu acho que a gente tem que entender quem são as pessoas que vão receber isso daí, e como o Major Krieger citou aqui, eu faço uma analogia bem simples também, mas de um carro, né? A gente tem um velocímetro, que é um indicador para a gente, e a gente tem o pedal do acelerador. Então, se eu faço o estímulo do acelerador, em tese eu tenho que ter uma resposta do meu velocímetro. Então, se a gente consegue chegar nesse ponto para essa pessoa, que ela é responsável por um processo, e ela perceber essa causa e efeito, eu acho que causa mais engajamento também, né? Claro que não é uma solução única, sabe? Mas se fosse sintetizar, eu acredito que entender um pouco o universo, né, a realidade dessa pessoa que vai consumir essa informação, acompanhar, não só uma pessoa, né, mas um grupo, diversos elementos, né, dessa cadeia de acompanhamento, porque o indicador por si só, a gente chegar no resultado não adianta nada, ele tem que promover um ciclo de revisão, de ações, enfim, acho que os senhores até conhecem melhor que eu essa desencadeamento, né? Então, eu acho que esse processo, né, de refletindo, e quanto menor o tempo, né, entre o fenômeno medido e a indicação para essa pessoa, é melhor. Eu sei que muitas vezes indicadores são anuais, né, um período de tempo longo, e o próprio colega citou a divulgação do IDEB e tudo, então, às vezes a gente fica numa expectativa muito grande, será? E se eu tiver um tempo menor, né, claro que isso depende do processo que gera o dado, gera a informação, mas para a pessoa que vai usar o indicador, isso daí se torna mais importante, né? E o que eu falei, eu acho que contribui para um maior engajamento, uma maior credibilidade, e é um ciclo que vai se retroalimentando e vai crescendo, né? Conforme ele vai sendo revisado. Então, eu acredito que basicamente é nessa linha de raciocínio, né? Entender dentro de uma instituição, né? Estou dizendo num universo menor, entender a perspectiva de quem vai consumir esse dado, né? Sim.
E só complementando aí, como o próprio Major Krieger e o Passos trouxeram, aquilo que a gente observa aqui no contexto nosso, a governança eu acho que é importante para esse engajamento, e mais do que isso, a participação direta na interferência daquilo que o indicador está trazendo, né, de mudança, de melhoria para o serviço. Tanto assim, essa interferência, esse engajamento, essa participação na influência do que o indicador apresenta, eu acho que é fundamental, tanto para o bem quanto para o mal. Então, para o bem, realmente o indicador, é isso aí, né, Major? Para o bem, é o indicador da visibilidade daquilo que as partes interessadas, daquilo que o responsável pela política tá trazendo, está agregando, está melhorando, e para o mal também, aquilo que não está adequado e, inclusive, que tenha que ser revisto ou que tenha que ser tratado, conversado na necessidade daquela parte interessada. Que a gente fala, por exemplo, do indicador do PPA de disponibilidade de equipes para o atendimento das emergências. Isso envolve vários fatores que muitas vezes não estão só na influência, na decisão do responsável, né? E aí também a gente tem que ter essa empatia, eu diria, para reconhecer, dizer, olha, talvez esse fator aqui está influenciando no indicador, está influenciando na medida, e não é culpa direta daquilo que o responsável está promovendo, está fazendo, enfim, isso está refletindo nos números. É mais ou menos por essa linha aí, Everton. Entendi. Obrigado. O importante é transmitir, né, a importância, então, né? Sim, eu acho que a transparência também, a publicidade do indicador é fundamental para isso, né? Enfim, a gente, como instituição pública, não tem que ter restrição quanto a isso, né? Não tem que ter limitação quanto à publicidade dessas informações, desses dados, porque é o resultado do serviço nosso para a sociedade, né? Então, quanto mais a gente é transparente nesse sentido, mais a gente está demonstrando que o serviço que a gente presta é importante para a sociedade e que a gente também está comprometido em melhorar, em evoluir e cada vez mais prestar um serviço melhor. Sim. Ok. Fazer um comentário aqui, concordando aí com o Rafael. Eu entendo que o grande desafio, né, pensando aqui nesse nosso contexto de gestão de políticas públicas, é justamente os indicadores eles terem um peso 2 na estrutura de governança. Por quê? Né, o indicador, né, esses dados, essas informações, elas são utilizadas, né, à torta direita, mas em termos de incorporar isso numa rotina de gestão, de tomada de decisão, que a gente consiga todo mundo na mesma página, isso só é viabilizado mesmo numa estrutura de governança que coloca isso na frente, né? Então, né, se você coloca isso na frente, se isso é uma prioridade do prefeito, dos secretários, isso vai estar na agenda, isso vai engajar os gestores a estar trabalhando, a estar olhando, a estar debatendo essas informações. Senão, elas vão ficar, na minha opinião, assim, minha humilde opinião, elas vão ficar ali, né, nos relatórios, nas prestações de contas, né, e vão estar circulando com toda a burocracia, mas não vão estar cumprindo o seu real, né, sua real função, que é de mostrar para onde a gente está caminhando, né? Quais são as melhores decisões que a gente deve tomar, quais são as decisões mais estratégicas a gente precisa tomar. Que a gente fala do IDEB aqui na cidade de Osasco, né, que a gente estava comentando. O IDEB na cidade de Osasco é um grande desafio. Por quê?
a gente olha para o nosso município e a gente vê que tem várias escolas, uma ao lado da outra, em que uma tem um IDEB mais satisfatório e a outra não atinge a meta. Então, assim, quando a gente pensa em política pública, a gente sempre olha para a questão do território, né? Como que eu vou melhor usar, né, dos recursos para atender os territórios mais vulneráveis para melhorar, né? E se a gente atende o lugar mais vulnerável, consegue superar os problemas neles, a coisa tem uma grande evolução. Mas aí quando a gente olha para o caso de Osasco, a gente tem ali dentro do mesmo território uma mistura de escolas que estão variando entre uma meta satisfatória e uma não. Então, como que a gente faz a utilização dessa inteligência de dados para atacar os problemas, né? Que tem esse outro problema também da política pública, né? Muitas coisas elas são multifatoriais, né? A gente, que nem, né, um desafio grande, né? Essa área aqui da segurança pública. Por quê? A gente investe em segurança pública e tudo mais, mas assim, como que eu vou conseguir saber, em muitos casos, o efeito direto daquele recurso que eu estou investindo, né? O Tribunal de Contas, os órgãos de controle, eles cobram isso da gente, mas nem eles mesmos têm a resposta, porque é multifatorial. A segurança você vai ter que investir na educação, você vai ter que investir em esporte, cultura e lazer, você vai ter que investir em assistência social. E aí como que a gente calcula isso, né? Como que a gente mede isso? Tem que estar numa agenda de governo, tem que estar numa estrutura de governança. Então é um grande desafio mesmo, né? Na minha opinião, é tudo muito novo, né? É muito novo, mas eu acho que é muito novo mesmo. A gente falar de monitoramento, a gente falar de avaliação de políticas públicas, né? Hoje a gente tem uma rede global de pessoas que estão aí formulando política pública, implementando política pública e monitorando os seus resultados, avaliando os seus resultados, tornando aquelas experiências excepcionais para serem replicadas em outros contextos. E hoje isso, né, sobretudo aqui no Brasil, é muito novo. Que município que faz isso? Né? Onde que se faz isso? Qual que é o resultado do que a gente está entregando para a população hoje? Né? Então eu acho que é um desafio aí das próximas décadas, né? A gente ter melhor essas métricas daquilo que a gestão pública está fazendo. Né? Ok, entendi. Acho que agradecer essa primeira rodada, acho Sim, que agora tem uma sequência das perguntas do chat. sim. Patrícia vai fazer as perguntas? Eu acho que está sem áudio. Boa noite a todos. Com relação ao chat, tivemos dúvidas inicialmente do Ryan e da Ana, né? A respeito de quais seriam as boas práticas para garantir que os indicadores de desempenho sejam usados de forma contínua e não apenas como ferramentas de avaliação periódica. Essa é uma primeira dúvida. E uma segunda dúvida é como os municípios podem garantir a transparência na divulgação dos indicadores de desempenho e engajar a sociedade civil no monitoramento das políticas públicas. Por favor. Ó, eu vou começar a responder a primeira, mas eu já vou passar o que eu acho que é uma boa resposta para o Capitão Passos, porque a gente estava tratando disso, né? Então, assim, eu começo a medir, mas como que eu vou fazer a manutenção disso? É justamente o que a gente estava discutindo hoje numa reunião, né? Que ele falava, olha, vai depender das bases de dados que eu tenho, como que esse dado chega, né? Como que eu vou trabalhar, como que eu vou automatizar isso. Dando esse exemplo aqui para todos que nos ouvem. Essa questão, ela foi, pelo menos da minha parte, ela foi estudada de uma forma teórica, né? Mas eu estou tendo o privilégio, por exemplo, de ver os resultados que o Douglas passou aqui, né? De trabalhar com o Passos, com o capitão Carlos Passos e com o capitão João Meninel, porque aí eu estou vendo essa questão na prática, que nem essa resposta que eu vou pedir para o Passos me complementar a respeito de como a gente faz a manutenção disso, porque ele explicou hoje. Ou como o Meninel já falou, como que eu tenho indicadores que gerem engajamento, indicadores e planos que deem a sensação de pertencimento,
Que a pessoa se sinta motivada a gerar aquilo que está sendo medido, porque quando começa eu dou foco, né? Mas respondendo a pergunta, Passos, eu já vou passar para você, que eu acho que você tem a resposta que você tratou hoje, né? De como, da onde que nós vamos extrair esses dados aí para gerar os indicadores e dar manutenção a eles. Bom, o que eu posso da pergunta, né, tirar uma conclusão, um resultado, é que assim, sempre que a gente está na elaboração de um indicador, a gente começa a remontar da onde essa informação vem, mas não falo do dado frio ali, né, do sistema, mas que processo que gera esse dado e que maneira, como bem resolvido esses processos estão. E é interessante que a gente, aí de fato, quando a gente pensa no indicador, a gente começa a revisitar diversos caminhos dentro da instituição, né? Se um processo ele está bem resolvido, se ele está mal resolvido, se ele está desassistido, muitas vezes a gente encontra isso no ambiente público, né? Existe muito fluxos, né? Muitas ações, mas muitas vezes ela carece o quê? De uma assistência, de um acompanhamento. Então, é uma pergunta bem desafiadora mesmo, assim, sabe, de como fazer tudo isso acontecer. Mas eu acho que quando a gente quer acompanhar um fenômeno, e a gente começa a mergulhar nisso, e dependendo da profundidade desse mergulho, né, a gente começa a entender um pouco como as coisas acontecem dentro da instituição. Então, eu acho que isso daí é até uma oportunidade de amadurecimento, né, para o próprio órgão, para a própria instituição, para ver se ele trata bem daquela questão, se ele está tratando bem daquela questão, e gera uma oportunidade para uma revisão. Eu acho que, no final das contas, não só o resultado do indicador, mas a gente entender como chega naquela informação, faz a gente visitar, né, processos que extrapolam muitas vezes a nossa área de atuação, e isso é interessante. Aí a gente começa a entender um pouco as nossas fraquezas, né? E isso cria oportunidade, não quer dizer que ela se concretiza, mas ela cria oportunidade para a instituição evoluir, tá? E aproveitando até uma fala também do Douglas, né? E com isso a gente vai aprendendo, né? A gente, pelo menos da minha perspectiva, a gente é um eterno aprendiz aqui, né? Então, com cada experiência de vida, se a gente conseguir rodar um ciclo de melhoria, aprimorar isso, cada vez mais vai aperfeiçoando, de fato. Então, isso daí, de fato, é um desafio, porque engloba todas, digamos assim, todas as ligações, as interconexões que uma instituição, um órgão público possui, né? E aí a gente, muitas vezes, vem à tona algumas mazelas, algumas coisas que às vezes é cultural, né? Mas, enfim, eu acho que ele fica mais claro e cria, como eu falei, né, possibilidade de melhoria, né? E aí cabe uma articulação, uma construção, né, das pessoas que estão conduzindo, tentar soluções para mitigar, né, diminuir o efeito de repente, de influências não positivas nesse circuito. Mas, assim, fazendo a síntese da minha fala, eu acho que é a oportunidade, né, quando a gente é responsável por desenvolver um indicador de interesse, né, que a gente já entende o valor dele, mas é começar a revisitar todos os elementos, não digo todos, mas parte dos elementos que o faz acontecer, né? O próprio capitão Meninel citou a questão de viaturas, né? Acompanhar a questão da manutenção das viaturas. Aí faz uma reflexão de como todo o processo, né, a cadeia de manutenção, disponibilidade desses equipamentos acontece. E então eu acho que isso cria oportunidades, né, para uma melhoria aí. Então é uma pergunta bem ampla, né, mas é esse o foco que eu vejo. Vou também comentar as perguntas. Na minha visão, se eu não estou equivocado, se eu estou respondendo a pergunta certa, eu acho que para que haja um desempenho melhor, né, e não apenas uma ferramenta de avaliação periódica, né,
como que os indicadores eles podem ter, né, esse melhor uso. Eu imagino que se eles forem utilizados de forma a estar na agenda da gestão, né, por meio de diversas metodologias, né, que uma gestão pode adotar para trazê-los para a agenda. Por exemplo, salas de situação, em que os tomadores de decisão se reúnem com gestores, com técnicos para discutir, né, a evolução desses dados, né? Para então, assim, se a gente consegue ter uma agenda que a cada quadrimestre a gente sente para fazer esse debate, essa discussão, eu vejo que eles ganham, enfim, né, um melhor desempenho, né, do que aquilo que é apenas uma ferramenta de avaliação periódica mesmo, de olhar anualmente. Né? Porque quando a gente começa a olhar só anualmente, significa que esses indicadores eles estão servindo muito mais para uma prestação de contas ou muito mais para um tipo de transparência, que é aquela transparência ritualística que a gente tem na gestão pública, do que de fato para algo para empoderar a gestão. Né? E aí, indo em direção a outra pergunta, né, que é como que a gente pode garantir melhor transparência, né, nesses indicadores e melhor engajamento da sociedade civil, eu acho que vai nesse caminho aí, né? A gente tem alguns ritos que a gente tem que cumprir, né? Quando a gente faz um PPA, uma LOA, uma LDO, a gente tem que fazer uma audiência pública. A grande questão é o quão que uma audiência pública vai comunicar à população, né? Todos esses documentos, a gente tem que publicar eles, a gente tem que publicar eles na imprensa oficial. E como que uma imprensa oficial vai garantir a transparência, vai garantir a comunicação com a população? Ela vai estar cumprindo o rito, a gente vai estar cumprindo o rito de transparência e de participação. Mas está sendo efetivo? Né? Isso é uma das preocupações que a gente está tendo hoje em Osasco. Né? Osasco, não sei se todos sabem, mas ele é membro da OGP, que é uma parceria internacional para governo aberto. Nós somos um dos pouquíssimos municípios no mundo que fazem parte dessa parceria. Para vocês terem ideia, quem faz parte dessa parceria no Brasil é a União, o estado de Florianópolis, o município de Osasco e o município de São Paulo. Se eu não estou equivocado, são esses 4 apenas. Então, assim, hoje a gente tem pensado em mais estratégias de tornar o governo mais aberto, né? Abertura de governo. Então, assim, ter ferramentas, ter portais, ter aplicativos, ter meios de fazer com que essas informações cheguem até as pessoas, e sobretudo numa linguagem que é uma linguagem mais acessível, mais simples. E aí, quando eu falo em linguagem simples e mais acessível, não estou querendo dizer que a gente tem que deixar aquela parte técnica sofisticada de lado, mas a gente tem que pensar em estratégias de democratizar, né, democratização da informação. Né? Então, acho que falta muito isso. Um grande exemplo disso, assim, que eu acho sempre legal de relatar é o IBGE, porque o IBGE, você tem lá um universo, né, de pesquisas, o censo e tudo mais, só que ele tem ferramentas disponíveis até para criança acessar informações. Né? É muito legal. Então a gente tem que estar persistindo, né, em democratização da linguagem, do acesso à informação, né? Fazer isso chegar nas pessoas, né? Porque não adianta nada também a gente fazer e ficar ali nos gabinetes, ficar ali no site, tem que fazer a coisa circular. Pode falar. No chat tem 3 dúvidas interessantíssimas, né? Uma fala, no Corpo de Bombeiros na Prefeitura de Osasco, os resultados da mensuração desses indicadores trouxeram a visibilidade para a importância dessas métricas com seus pares, chefias, gestores?
Uma outra dúvida: quais são os estímulos formais e informais para que o setor público trabalhe com indicadores? E a última seria: entrando na área da inovação, de que forma as novas tecnologias como a inteligência artificial e o Big Data estão sendo utilizados para aprimorar o monitoramento de políticas públicas? Olha, são 3 perguntas excelentes, dá para responder, mas eu acho que o Douglas, de repente, pode responder uma, o Mininel outra, o Passos também. Eu encaixaria, assim, pelos que eu conheço, o Passos com a questão do Big Data, o Mininel já calculou, ele já preveu esses indicadores do PPA, assim como o Douglas, ele também preveu e já tem os resultados, né? A gente discutiu bastante isso hoje, também os resultados internos e externos. E a outra pergunta, qual que era? Era da transparência, como ter transparência ou como divulgar os resultados? A última pergunta, qual que é? Do Big Data. Uma foi do Big Data, uma dos resultados. Dois Assim, estímulos. Acho que a gente pode resumir assim, Quais até são os para. estímulos formais e informais Estímulos para que formais. Quer pegar dos Ó, estímulos aí, Douglas? Eu vou passando, deixa eu, porque eu vou aprendendo também, tá? deixa eu Troca aqui. resumir, até pelo tempo aí, que acho que tem mais uns 5 minutos, resumir, porque aí também acho que a ideia do Nito foi boa, né? Que a gente pode até abrir para quem quiser falar sobre. Uma, né, que eu acho que o Newton já comentou um pouco sobre o uso, né, dessas ferramentas mais, a gente já fala de tecnologias emergentes, né, o que está em vista, porque além de inteligência artificial pode ter muitas outras coisas, assim, né, para coleta, né, mas além dessa, assim, eu posso até resumir duas delas, né, que seria como vocês conseguem fazer os próprios pares, né, outros gestores, já foi um pouco comentado, eles se sensibilizarem, né? Ó, precisamos usar, precisamos ter dados melhores. Acho que essa já foi um pouco comentada, mas ela é complementada pela outra, né? Quais os estímulos, assim, formais e informais para o setor público usar mais, né? Acho que isso pode ser uma pergunta até um pouco de encerramento, e aproveitar o guia também, e a gente pode fazer uma rodada pensando nesse sentido, assim, vocês que estão trabalhando com indicadores, sabem das dificuldades, acho que listaram vários aí, desde a coleta até o tratamento, do engajamento, né, de fazer aí os pares ter essa importância, né. Acho que eu vou fazer uma pergunta para fazer uma rodada de encerramento nesse sentido. Já respondendo um pouco isso, no que vocês se basearam, né, para criar os indicadores, para melhorar e para mostrar essa importância, né, dessas métricas, com estímulos aí para o setor público de uma forma geral, e especialmente para o Newton aí, para o pessoal da corporação, se já usaram o guia, né, em si. Acho que talvez para o Douglas vai ser complementar, né, a experiência dele com outros guias, o que ele já usou, respondendo essas perguntas, e para a corporação e para o Newton e para os colegas, se usaram uns indicadores. Aí a gente pode até inverter, acho que começa um pouco com o Douglas, pensando nesse sentido aí da visibilidade, os colegas, os pares, os estímulos aí para o setor público usar, se quiser responder também sobre as novas tecnologias, e quais os guias você tem usado aí para melhorar os indicadores. Aí a gente volta para o bombeiro para falar como é que o guia vai ajudar a médio e longo prazo. Ah, não, legal. Mais uma vez, queria falar que é uma honra estar participando aqui com vocês. Estou gostando muito, aprendendo bastante também. Agora, sim, né, falando sobre os estímulos formais e informais, né, citei em alguns momentos aqui da minha fala, né, nós temos uma estrutura, né, que, que dá essa direção, né, jurídica legal para que a gente componha nossas peças de planejamento, né, de planejamento público, de planejamento orçamentário, que são os PPAs, né, os planos plurianuais. Então, assim, existe uma estrutura
que o Estado, né, ele demanda com que os municípios componham essas peças de planejamento. Entretanto, né, há uma dimensão que não é obrigatória, mas que nós somos constantemente estimulados a explorar, né, que é justamente de introduzir um planejamento estratégico nos PPAs. Né? O PPA ele não precisa, na sua natureza jurídica, ter um planejamento estratégico, né? Mas dos últimos anos para cá, inúmeras iniciativas, né, de inovação na gestão pública vêm sofisticando cada vez mais isso. Né? Então, nós temos, né, uma dimensão, né, que é formal, que vem do Estado, né, do governo federal, do Estado brasileiro. Temos uma dimensão também que é do Estado de São Paulo, que avalia nossas contas por meio do Tribunal de Contas. Então, né, citei isso algumas vezes aqui na minha fala também. Né, o Tribunal de Contas, eles são o principal ator que vai estar olhando para esses nossos indicadores aqui, né, externamente. Né? Eles vão estar olhando, eles vão estar medindo e eles vão estar avaliando nós, né, por meio deles. E, enfim, existe um desafio no diálogo dos municípios com o Tribunal de Contas, né, porque o Tribunal de Contas ele avalia mais de 90% dos municípios brasileiros no e-planejamento, né, que é um indicador de planejamento que compõe o IEGM, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Ele avalia, sim, pessimamente. Tem menos de 10% dos municípios que têm a nota B, que nem a maior nota. E isso muito devido à forma como estão avaliados, né, esses indicadores, né, essas metas físicas e financeiras dos municípios. Então, assim, acho que uma parte que os municípios têm, aí eu vou falar de Osasco, que é dos estímulos formais, né, que vem disso, vem de enfrentar, né, essa melhora nesses resultados. Mas, por outro lado, eu acho que um estímulo informal importante que nós temos é a visibilidade que sérios indicadores, uma série de indicadores e de índices tem na sociedade brasileira hoje. Né? A gente comentou aqui do IDEB, mas nós temos outros, inclusive indicadores que não são do governo, né? Não são do Estado. Né? Mais recentemente foi criado aí indicadores de cidades inteligentes, né? Indicadores de Smart Cities. E eles estão, né, compostos por índices que envolvem inúmeros indicadores. Né? Então, muitos municípios começaram a correr atrás para melhorar, né, a avaliação desses indicadores, para melhorar, enfim, né, sua posição nesses rankings, né, de cidades inteligentes, de cidades empreendedoras. Né? Então, eu avalio assim, né, que existem essas duas dimensões para falar sobre isso. Aí, para encerrar, eu queria comentar a questão do Emerson, sobre o que nós utilizamos. Né? Então, eu convido vocês a conhecerem o nosso PPA, está disponível na internet, né, para ser baixado, né, e tudo mais. Eu fui coordenador da elaboração do diagnóstico estratégico do PPA. Então, a gente fez 19 diagnósticos setoriais, né, foi dividido 19 setores para a cidade de Osasco, e a gente fez um estudo sobre cada um deles. Então isso foi um material que deu uma primeira diretriz na gente compor esses indicadores de monitoramento nossos. Nossa principal referência bibliográfica é um material antigo já, meio ultrapassado até, mas na verdade não, é bem atual, que é um guia do CEPAM, que é uma instituição DETEC, né, chamado Diagnósticos Municipais, né, uma metodologia. Então a gente se orientou muito por ele para pensar na composição desses diagnósticos. Consequentemente, a nossa inspiração para indicadores veio deles também. Um outro material que a gente utilizou também bastante, inclusive a gente utilizou em oficinas, né, com técnicos, e a gente fez muito trabalho de nivelamento para ter mais pessoas nos apoiando nesse projeto também.
é um material do SESI, do Paraná, que é um guia de elaboração de indicadores. É um guia que ele circula bastante aí na internet, não sei se todos vocês conhecem, mas todos esses materiais aí, se vocês quiserem, eu posso, né, eventualmente estar compartilhando por aqui. Acho que essas foram nossas principais referências, assim, para nos inspirar para criar esses indicadores do nosso ciclo atual. Obrigado, viu, gente? Imagina, eu que agradeço, Douglas, a disponibilidade e o Newton aí, os colegas, quais as referências, né? Já começaram a usar o guia do Newton, né? É uma boa referência, né? E se pretende também usar, né? No fundo, para essa questão mais ampla mesmo de monitorar, né? Continuar melhorando. Bom, professor, posso começar. Nós usamos, sim, antes até de começar a trabalhar aqui, a gente recebeu a tarefa de criar os indicadores referentes às nossas missões, né, institucionais. Foi criado um grupo de trabalho, que, aliás, era eu, o capitão Mininel, o capitão Pasco, que estamos aqui, a capitão Adriana, que hoje não está aqui, mas a gente usou como base o guia, inclusive hoje, trabalhando em outros indicadores já do planejamento estratégico, a gente até não forçou, né, mas fixou bastante esse requisito, né, dos resultados, né, eles poderem ser desagregados, né, como a gente apresentou no guia, né, em nível de município, né, desagregados geograficamente e desagregados também ao longo do tempo, pelo menos numa série mensal, como produto final do guia mostra ali, né? Então, não só eu apresentar um número, né? Aquele percentual, aquele índice ou aquele valor absoluto, mas eu apresentar como esse número se desagrega geograficamente, né? Aqui no nosso caso, nos municípios, e como ele também se comporta, né? Numa linha temporal para que a gente verifique a tendência. E se o senhor permite, só também para responder, só um complemento que o capitão Meninel também lembrou, tem um exemplo de como o indicador pode criar estímulo, né, que é um programa aqui que de repente pode ser exemplo para outros órgãos aí. Pode falar, Meninel. Só voltando um pouquinho, né, a gente tem aqui, tanto na Polícia Militar quanto no Corpo de Bombeiros, o programa de bonificação por resultados, né? Então, com base em alguns indicadores bem estabelecidos, bem descritos, os resultados que esses indicadores promovem estão aliados aí a uma bonificação para os integrantes, tanto da Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros. Não, legal, não sei se o Carlos ia complementar. Então, Emerson, só para, na verdade, até um raciocínio que eu desenvolvi anteriormente, talvez o desafio, né? Eu sou muito ligado à área técnica dos dados, né? Mas é furar as bolhas internas, né? É furar as compartimentações que uma própria instituição tem. Então, quando hoje a gente também observa no mercado aí equipes multidisciplinares, né, para análise. Isso, além da questão do conhecimento técnico, ela propicia, de fato, uma interação entre as áreas, né, porque o que faz o todo acontecer é justamente isso, né, a interação entre as diversas áreas. Então, quanto mais isso for desenvolvido, né, e hoje com um ponto que acaba observando, quando uma interação dessa, ela propicia, né, ela joga à luz, até então, um diagnóstico que determinada área não conseguia fazer, ou o resultado não era interessante, a gente consegue revisitar e entregar uma medição mais clara, mais precisa, ou seja, que auxilia a própria, digamos, os próprios trabalhos regulares, ordinários. Isso contribui para a pessoa entender como aquilo é o valor, né, daquele processo. Então, eu acho que é isso, né? Quanto mais multidisciplinar e esses trabalhos acontecerem de maneira regular, né, contínua, eu acho que propicia. E com isso vai furando algumas bolhas, né, que existem dentro de um único órgão, né? E com isso a gente consegue um resultado maior, né, institucional, mais completo, mais abrangente, tá? Então,
toda atividade nesse sentido de multidisciplinar, multiáreas, né? Então, essas equipes, né, que hoje, além da questão multidisciplinar, tem competências técnicas de análise de dados, eu acho que ela muda o patamar, né, das possibilidades aí de acompanhamento, de diagnóstico. Então, eu acho que é um formato interessante, né, que a gente acaba conciliando, de fato, criando uma ligação, né, um elemento de ligação entre as diversas partes de uma instituição. Então, é isso que eu acho que é uma ação, né, interessante para a evolução, para a gente mudar, né, o nível, né, da questão tanto da geração de dados e da integração das diversas áreas de negócios. Acho que estou quebrando um pouco o protocolo deles, né? Coitados dos alunos, né? Eles estão fazendo, a primeira vez estava até meio ansioso, e eu estou quebrando aqui os protocolos toda hora aqui, mas só para agradecer, que eu acho que eu fiquei, assim, bastante satisfeito, e espero que, estando gravado, né, depois a gente pode rever e pode indicar, né, para os alunos, agradecer a disponibilidade de vocês nessa hora aí, depois do trabalho, ou durante o trabalho aí, que vocês ainda estão trabalhando, o Douglas também, que tem uma rotina complicada aí, agradecer e, no fundo, disponibilizar também aí a universidade para refletir, apoiar aí, né, no desenvolvimento. Acho que a gente começa comecei um pouco com o Newton a discussão, mas eu começo com esses alunos também um projeto para pensar mais a médio prazo aí, as métricas, por mais que talvez fugiu um pouco também do controle, como foi o primeiro evento, né? Fala um pouco do indicador. Eu gostei muito de falar desde a coleta, da importância da qualidade também aí dos dados, voltar também um pouco para o Douglas aí da parte do planejamento mesmo, dos planos, isso acho que fica um pouco como uma aula aí também de administração pública, que o curso não tem muito, né? Então, quando a gente chamou o projeto e os alunos, os que estão aqui, né, eles gostam do tema, então eles também devem ter gostado aí um pouco do que o Douglas trouxe mais de administração pública. Então, eu vou passar para eles encerrar e já deixo o agradecimento e nossa disponibilidade aí para conversas futuras. E o professor também quer agradecer também, né, também eles por todos, igual você falou, pela disponibilidade, principalmente, né, uma quarta-feira, né, trabalho, jogo, né, novela, né, então muito obrigado, né, e também as meninas pela fazer o evento, a Marta, né, a Andréia, a Patrícia, né, a Marina que não pôde participar hoje por causa de aula, então, e o senhor pelo trabalho também assistência, por ser nossa primeira vez de fazer um evento. Tá bom? Então, obrigado aí, pessoal. Boa noite, bom descanso e até a próxima, hein? Boa noite, muito obrigado. Valeu, Hein? pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu.